Nós estamos no ano da promessa e o pastor Marinho trouxe esse tema tão profético. Nós temos visto tantas coisas acontecendo durante cada ano, né, que é determinado um tema. Isso não é apenas para um nome, uma modinha, não. Isso é para trazer direcionamento profético, apostólico para a nossa igreja. E nós estamos nesse ano do cumprimento das promessas do Senhor para a minha vida, para a tua vida. E eu tenho certeza que você tem grandes expectativas nas promessas do Senhor, coisas aí que você está aguardando, coisas que você já recebeu, né, através de palavras proféticas, através de palavras lançadas aqui deste altar, através de tantas coisas que talvez já foi lançada, e talvez até agora você não está vivenciando, talvez até agora você não conseguiu ainda alcançar essas promessas, e talvez fique a dúvida, né, por que eu não estou vivendo essas promessas? Porque parece que o outro, o meu vizinho, o irmão ali está vivendo todas as promessas, eu ainda não. E você está sendo desafiado a acreditar e a crer e a profetizar que este ano você vai viver grandes promessas do Senhor na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Isso é algo poderoso, meus queridos, e nós temos orado nesse sentido como igreja. Mas é bem verdade que existe um inimigo que não quer que você viva essas promessas. E aí o tema que o Senhor trouxe para mim desvendando ou destruindo as mentiras contra a promessa. Por quê? Porque lá no Profetizando, quando nós nos reunimos no ano passado, eu vim aqui fazer um movimento de oração e na hora que eu vim, o Senhor me trouxe isso no coração, que o maior inimigo da promessa, ou pelo menos um dos maiores inimigos da promessa, é a mentira. E quando nós aceitamos uma mentira, nós perdemos a promessa, nós desviamos o foco da promessa, nós deixamos perder aquilo que está sendo ali prometido e damos ouvido, damos atenção às mentiras. Por isso, Deus trouxe algumas coisas no meu coração para que nós aqui como igreja possamos identificar as mentiras que Satanás está lançando diariamente no meu coração, no seu coração, contra as promessas do Senhor. Por isso, esse tema, desvendando ou destruindo as mentiras contra a promessa. As mentiras, meu querido, é como uma lente nos teus olhos. Olha, eu tenho sofrido aqui com a minha visão. Quando estava ali alguns anos atrás, eu fui fazer um exame, fui no oftalmo, e chegando lá, eu falei assim, estou com uma dificuldade, parece que minha vista está mais cansada, e eu estou aqui com dificuldade de enxergar. E aí a recepcionista falou, mas quantos anos o senhor tem? Eu falei, 40. Ela fez uma carinha assim, meio... Aí depois eu fui para outra recepcionista que ia aplicar lá o colírio. Eu falei, qual que é o seu problema? Eu falei, estou com a vista muito cansada, está sendo muito difícil enxergar, parece que está um pouco embaçado. Mas quantos anos o senhor tem? Eu falei, estou com 40. Daí ela... Eu falei, mas o que está acontecendo, né? Aí quando eu cheguei até no médico mesmo, e ele veio e falou, qual que é o seu problema, Lucas, e tal. Daí eu expliquei de novo. Eu falei, mas você está com 40 anos já, né? Eu falei, eu estou, doutor, mas qual que é o problema dessa idade? O problema é que a vista já começa a cansar, a vista já começa a ficar embaçada, já começa a ter ali algumas dificuldades. E parece que desde então, a dificuldade acaba aumentando cada vez mais. A gente fica com dificuldades de ler um texto, então tem que pegar a lanterna do celular, tem que pegar um abajur, tem que ficar achando uma claridade para eu conseguir ler melhor. E como é terrível ter a visão embaçada. Como é terrível, toda hora eu dou meu óculos para a Kelly para ela poder limpar o meu óculos, para poder tirar todo o embaçamento dela. Eu falei, já limpei 10 vezes, eu falei, mas está embaçado ainda. Eu falei, então o problema não está no óculos. E é horrível você ficar com a visão embaçada. Mas a verdade é que Satanás, ele lança essas setas tentando embaçar a nossa visão em relação à promessa. E aí a gente começa a ficar com a visão turva, a visão embaçada, porque a gente começa a enxergar a promessa, não com os nossos olhos, mas talvez com lentes sujas, com lentes diferentes daquilo que o Senhor colocou. Há quem diga que a vida não é como ela é,
A vida é como nós enxergamos. E como você tem enxergado a tua vida? Como você tem visto? Porque as tuas experiências definem como você enxerga a tua vida. E a verdade é que muitas pessoas sofreram traumas na sua infância, sofreram situações tristes na família, sofreram situações no trabalho, perseguição, sofreram talvez aí que está, ou pelo menos estava na moda, né, o bullying na escola. E tudo isso interfere na tua visão de mundo, interfere na tua visão da vida, interfere porque você vai adotando lentes, e muitas vezes essas lentes são lentes disfuncionais, são lentes embaçadas, são lentes que vão atrapalhar a tua visão em relação à promessa, porque são lentes mentirosas. E muitas vezes nós damos créditos a essa visão, e nós não estamos enxergando mais a promessa. Por quê? Porque a nossa mente, a nossa lente está embaçada. Você esfrega o olho, você tenta, mas você está enxergando ainda embaçado. Sabe como aquele cego que Jesus foi curar, e Jesus ali então fez ali uma laminha e passou nos olhos e falou: e aí, você está enxergando? E ele ainda: estou enxergando tudo embaçado, vejo homens como árvores. Então Jesus ali ora mais uma vez, e até que aquele homem recebe a cura completa. Mas muitas vezes eu e você estamos assim, no primeiro estágio, com a visão embaçada. E as promessas do Senhor estão aqui, o pastor lança as promessas, e a Bíblia tem todas as promessas que nós precisamos. Não há necessidade de mais nenhuma revelação, não há mais necessidade de nenhum profeta vir aqui e falar: olha essa promessa para você, porque a Bíblia já traz todas as promessas, mas a gente lê a palavra e a gente está com a visão embaçada. Nós estamos com a nossa visão turva por conta dos nossos traumas, por conta das nossas feridas, por conta das mentiras que nós passamos a acreditar durante a nossa vida. Você perde a promessa porque passou a enxergar a vida por lentes erradas. Se eu aqui colocar um óculos fora do meu padrão aqui, eu não vou enxergar nada, vai ficar tudo embaçado. E a verdade é que muitos de nós estamos com as lentes erradas, enxergando por uma ótica errada, uma ótica disfuncional. Porque você tem acreditado nos seus traumas, você tem acreditado nas coisas que você passou, e você não consegue enxergar a promessa. Vou te dar um exemplo, muito simples. Você que talvez sofreu um grande trauma na sua família, uma traição no seu lar. Talvez a tua esposa te traiu, talvez o teu marido te traiu. E aí quando nós falamos aqui: olha, há uma promessa de uma família abençoada, você não acredita. Você fala: não, isso não é para mim. Por quê? Porque você está enxergando através de uma mentira que Satanás colocou no teu coração. Ele trouxe uma disfunção na tua família, aconteceu algo que não deveria acontecer, que não é a realidade de Deus para você, e você passa a aceitar como se aquilo fosse o padrão. Como que se o padrão fosse: todo mundo vai trair, todo mundo vai falhar, todo mundo vai me machucar. Então o que você faz? Você fala: não, eu não quero uma família. Mas é promessa de Deus. Não, mas eu não quero, não é para mim. Talvez você tenha uma promessa de uma promoção no seu emprego, mas você só vê os outros sendo promovidos, você só vê as outras pessoas, você só vê os ímpios sendo promovidos, e aí você passa a acreditar que é melhor ser ímpio. Então você começa a ter atitudes no seu serviço que te desabona, que fala: é melhor ser uma pessoa corruptível, porque parece que quem é assim tem as promoções. Mas a verdade é que você está acreditando numa mentira, está perdendo a oportunidade de acreditar numa promessa, na verdade, de ser um homem íntegro e usufruir da promessa do Senhor, e passa a acreditar numa mentira, querendo pegar atalhos. E então você perde a promessa. Então as mentiras, elas são muito sutis. As mentiras, ela vem disfarçada de justiça própria. As mentiras vêm disfarçada de situações que disfarçada de lógica, disfarçada de justificativas de traumas,
vem legitimizada pela dor. Tudo isso a gente cria as nossas próprias mentiras. E o diabo está lá lançando as mentiras contra nós. E a gente passa a acreditar. Então, meus queridos, se nós estamos aqui querendo viver as promessas do Senhor, se este é o ano das promessas, nós precisamos identificar essas mentiras. Nós temos que mudar a nossa visão. Nós temos que mudar essas lentes para poder começar a falar, não, eu quero viver a promessa. Eu tenho certeza que você quer viver a promessa, mas você precisa desfazer de algumas mentiras que talvez você deu ouvidos até então e você está acreditando até então. E o texto que eu queria usar aqui é Efésios 6:16. Porque o inimigo é como se ele tivesse essas mentiras, fossem flechas, fossem dardos inflamados. Sabe o que é dardos inflamados? É aquela flecha pegando fogo. E é como se ele estivesse lançando o tempo todo essas flechas no nosso coração, na nossa mente. E há uma receita para que isso, a gente venha se proteger dessas mentiras que ele lança. A palavra do Senhor diz, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Na NVT diz assim, em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas inflamadas do maligno. O inimigo está nos atacando diariamente. Você recebe uma palavra aqui, você é confrontado com algo de Deus, mas você atravessa a porta e o diabo já está lançando as mentiras. Você vai acreditar nisso que o pastor falou? Você vai acreditar? Você acha que isso é para você? Isso não é para você. Ou senão você sai daqui com promessas, com palavras de bênção para o seu lar, mas aí você chega no teu lar e está tudo disfuncional, está aquela guerra, está aquela brigaiada. Então o diabo está lá lançando as flechas, atingindo a tua mente, atingindo a tua visão. E você até sai aqui com a visão esclarecida, mas chega no teu lar e entra aquela poeira, entra aquele cisco, e você volta a enxergar tudo embaçado. E muitas vezes até perde a visão e perde a fé. Quais são as mentiras que você tem acreditado? Aqui está a receita, para você se defender, você precisa levantar o escudo da fé. Contra a mentira, você precisa ter a fé na palavra do Senhor, a fé naquilo que o Senhor está falando para você. Mas quais são as mentiras que talvez o diabo tenha lançado contra mim, contra você? E isso acontece, claro que eu não estou aqui para esgotar o tema, nem poderia, e eu tenho certeza que aquilo que faltar aqui, o Senhor, o Espírito vai completar no teu coração. Mas quais são as mentiras que você tem acreditado, que estão te impedindo de viver as promessas do Senhor? A primeira mentira que eu trago aqui é: sou suficiente para atingir tudo o que eu quero. É a lente da autossuficiência. Essa é uma mentira que muitos têm acreditado. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de Deus, eu não preciso da igreja, eu não preciso de nada. Eu vou conseguir atingir tudo o que eu quero pela minha própria força. Parece algo simples. Fala assim, eu não acredito nisso, Lucas. Não, mas tem muitas pessoas que acreditam. Tem muitas pessoas enxergando dessa forma embaçada. Seja por algum trauma que sofreu na infância, alguma situação que essa pessoa precisou se virar sozinho durante a vida toda. Talvez ela precisou ser muito cedo independente. Talvez essa pessoa perdeu os pais muito cedo. Ou talvez os pais não davam atenção e essa pessoa, essa criança, esse adolescente precisou assumir ali as rédeas da casa, assumir algumas coisas. Então essa pessoa tem um efeito colateral. Ela se acha autossuficiente, ela se acha independente, ela se acha pronta para resolver tudo. E Lucas, qual que é o problema disso? Há algumas qualidades, alguns benefícios, mas há muitos problemas nisso. O problema é que você se torna autossuficiente, e a Bíblia, ela traz uma condenação. Nós estamos aí nessa jornada, estudando Provérbios com a juventude, e lá a gente viu um dos versículos que fala, Provérbios 3, 5, 7, fala, confie no Senhor de todo o teu coração, mas olha só, e não se apoie em seu próprio entendimento. Tem muita gente se achando autossuficiente que se apoia em seu próprio entendimento, acha que vai conseguir as coisas pelas suas próprias forças, e isso é uma mentira que Satanás lança no meu coração, no seu coração. E o texto continua, segue aí o próximo versículo,
Diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Versículo 7, não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Há muitas pessoas se achando sábias aos próprios olhos, se achando autossuficiente. E a pessoa que se enxerga a vida por essa lente da autossuficiência, ela pode até parecer força, ela até não parece pecado, ela até parece maturidade, mas espiritualmente ela é rebeldia disfarçada de independência. Há muitas pessoas na autossuficiência e ela tem essa ideia: eu dou conta sozinho, eu posso fazer tudo sozinho, eu não preciso de Deus, eu não preciso da igreja, eu não preciso de ninguém. Mas isso nos afasta não apenas de Deus, mas também nos afasta do corpo, da comunhão da igreja, dessa vida espiritual que nós vivemos aqui. Tem pessoas que até vêm na igreja, mas se sente tão autossuficiente: não preciso de ninguém, eu só quero ali na igreja cumprir meu protocolo e ir embora. Por quê? Porque a pessoa se sente autossuficiente. Ela fala assim: não, eu não preciso de ninguém para viver as promessas do Senhor. Eu não preciso de uma célula. Eu não preciso me envolver com nada. Eu não preciso me envolver em nenhum trabalho. Eu não preciso de nada. Eu só indo na igreja, eu já vou viver as promessas do Senhor. Isso é um espírito disfarçado. É uma lente embaçada, meu amigo. Porque nós estamos usufruindo de tantas coisas. Eu vou dizer algo para você: talvez muitas promessas eu não vou ver, mas o processo dela eu já estou vivendo, como a pastora Niva pregou aqui na quinta-feira. Muitos processos eu já estou vivendo aqui, de ver essa igreja cada vez mais vibrante, completa, vivendo coisas aqui que a gente lá atrás sonhava, e hoje a gente está vivenciando, ou ainda coisas que nós estamos sonhando, mas sabemos que no futuro nós vamos viver. Mas você muitas vezes, na sua autossuficiência, na sua rebeldia disfarçada de independência, de maturidade, não participa do corpo, não participa da vida como igreja, não participa da comunhão. Agora, é claro, quando você participa da comunhão, às vezes o espinho do um vai ferir, o espinho do outro vai talvez... é melhor ficar sozinho, é melhor ficar independente. Está vendo? Eu não preciso de ninguém. Não, meu querido, nós precisamos. Nós crescemos juntos um com os outros. Nós somos edificados um com os outros. Sabe, quando nós abrimos mão da nossa autossuficiência e fala: eu preciso de você, eu preciso de cada um de vocês para eu continuar crescendo. Eu preciso, hoje, meus queridos, eu falo, se eu sou alguma coisa, e olha, falta muito para mim, mas se eu represento algo no local do meu trabalho, ou para essa igreja, ou para minha família, é fruto dessa igreja. É daquilo que eu vivi enquanto corpo aqui na igreja, aprendendo com os irmãos, vivendo essa comunhão, uns com os outros, todos os dias aqui, buscando a presença. Isso nos fortalece, isso nos faz crescer. Não, eu não sei de tudo, eu estou aprendendo, e eu não tenho vergonha de falar isso, eu quero aprender cada vez mais. Não, o que eu penso hoje, talvez vai ser moldado amanhã, com uma palavra do pastor, com uma palavra da liderança, até mesmo por cada um de vocês, porque eu não sou autossuficiente, eu não sou dono da verdade, eu não sei de tudo. Eu preciso de cada um de vocês, para viver as promessas do Senhor, e eu quero viver as promessas do Senhor. E para eu viver as promessas do Senhor, eu preciso estar em comunhão com vocês, estar em comunhão com essa igreja maravilhosa. Há promessas para essa igreja que nós precisamos estar em unidade para poder vivenciar. Essa manhã o pastor Marinho, nesse aval que ele dá para os líderes da igreja, para cada servo, de buscar crescimento, buscar capacitação, ele nos enviou para a igreja de Araçatuba. E lá a gente foi com parte do Ministério de Louvor. O Fernando levou algumas pessoas chaves ali que seriam necessárias para aquilo que a gente ia ouvir. E a gente saiu daqui 3h30 da manhã, 4h15, 4h30 da manhã, para poder chegar lá às 6 horas da manhã, porque os trabalhos de bastidores daquela igreja começam às 6 horas da manhã. Eles têm 5 cultos durante todo o domingo. E a gente foi lá aprender
A gente foi lá ver como que funciona o Ministério de Louvor, como que funciona a entrada, como que funciona a postura, como que é. A gente foi lá aprender e ficamos ali durante umas 5 horas aprendendo e nós fomos muito bem recebidos. Mas a gente vê uma unidade, nós vemos algo funcionando ali que não é pela força de uma pessoa, que não é por conta de autossuficiência de ninguém, não, é um corpo, é uma engrenagem, é uma família trabalhando. Tanto é que a gente ali estava no meio de todos aqueles trabalhos, aqueles bastidores, tudo acontecendo ao nosso redor, e a gente sendo tratado com amor, a gente sendo ali recebido com carinho. E aí você vê a parte do staff da filmagem, 140 pessoas envolvidas. Vai ter lá o musical da Páscoa, são 1000 pessoas envolvidas, em teatro, em coral, em música, em movimentação. O louvor são 7 bandas. Aí eu falo, essa promessa é só para lá? Não, é para nós também. É para essa igreja também. Já há palavras determinadas para essa igreja, vindo inclusive de Araçatuba, vindo inclusive de Bauru, vindo inclusive de São Paulo, vindo inclusive de todos os lugares, Marília. Há uma promessa para nós, mas nós sozinhos não vamos viver isso. Autossuficientes nós não vamos viver. Nós precisamos de você, nós precisamos dessa igreja vibrante juntos, para poder viver essas promessas. Nós vamos chegar nos 2.500, nós vamos precisar de 7 bandas, nós vamos precisar de 1000 pessoas envolvidas em teatro. Nós vamos precisar de você, envolvido, participando da célula, participando de tudo aquilo que a igreja oferece, participando do Rise de 2026. Ah, mas não vai vir ninguém de fora? Não, vai ser nós mesmo, com a cara e com a coragem. Talvez vai ter uma outra surpresinha aí, mas o básico é nós, é o arroz e feijão. Mas eu vou participar, eu vou vir, eu quero estar aqui, vivendo como igreja juntos. Por quê? Porque eu não sei tudo, eu não sou autossuficiente, eu quero crescer, eu quero aprender. Muitas vezes você está no seu casamento, não vivendo as promessas, porque você é autossuficiente, maridão. Porque você é autossuficiente, esposa. Aí a igreja fala, vai ter curso de casais. Ah, não vamos participar, nós não precisamos disso. Aí o casamento acaba. Ah, mas não foi por causa do curso. Não, o curso não ia servir para nada. Será? Quantos casamentos já não foram restaurados? Quantos casamentos já não foram recuperados por causa dos cursos daqui? A gente talvez não faz a conta. A gente só faz conta das tragédias. A gente não conta as bênçãos. Aqueles que participaram estão com um casamento sólido até hoje. Ah, é tudo 1000 maravilhas? Não, mas estão sendo sustentados até hoje. Ah, mas... não quero participar de curso de família. Ah, não quero participar de curso de criação de filho. Aí tá aí, esses monstrinhos perdido na internet, perdido no... Ah, não preciso do curso de filhos. Meus queridos, esse curso transformou minha vida, transformou a vida da Kelly. Transformou minha vida. Tem que participar, por quê? Porque eu não sei tudo. Eu não sei criar filho. Eu não sei criar um Dani, eu não sei criar Manu. Eu preciso dessas ferramentas. Finanças então, quem está bem financeiramente, levanta a mão, tirando um ou outro aí. O resto está todo mundo, mas a igreja oferece curso de finanças. Aí a gente vai chegar no céu e falar assim, eu não sei lidar com o meu dinheiro. Mas eu procurei mandar instrumentos. É que você se achou autossuficiente. Participa de uma célula. Ah, não, célula não é para mim, não. Então continua quebrando a cara. A gente cresce em célula, a gente cresce em família. Não seja autossuficiente. Não deixe essa mentira entrar no teu coração. Você acredita que não é amado por Deus, você ainda diz de uma maneira inconsciente que o sacrifício da cruz não foi suficiente para você. E há muitas pessoas acreditando nessa mentira, achando que não é amado por Deus. Ah, não, eu não sou amado por Deus. E essa é uma mentalidade que tem atingido muitas pessoas. Eu quero declarar, você que veio aqui nessa noite, talvez pela primeira vez, talvez pensando, hoje é a minha última oportunidade, não, hoje é o meu último. Deus te ama, não duvide disso, não enxergue isso de maneira turva, de maneira embaçada, porque essa é uma das verdades mais latentes. Deus te ama. Olhe para as estrelas, hoje talvez esteja nublado, mas se você olhar, vai no meio de um lugar escuro, olhe para o céu. Que
Quem somos nós no meio de... Se isso não é uma prova de amor por mim, por você, eu não sei o que é, meu querido. Eu não sei. Ele conhece o nome de cada estrela, mas também conhece o nome do Roger, também conhece o nome da Rosângela, conhece o nome do Daniel, conhece o nome do Paulo, conhece cada nome. Se isso não é amor, cadê aquela música que a irmã Maria cantava, né? Se isso não for amor, uma canção maravilhosa, mais ou menos assim, né? É, só raiz. Um dia você chega lá. É raiz essas músicas aí. Para de acreditar na mentira de Satanás de que você não é amado. Para de ficar com essa mente de vitimismo. Sabe por quê? Porque o vitimista, aquele que fica nessa lente do vitimismo, ele reclama de tudo. Ele começa a se auto-sabotar. Ele começa a se auto-enganar. Porque ele acredita que Deus não ama, então ele olha para tudo e tudo está cinza, tudo está embaçado, tudo dá errado. Ah, é porque eu saí e furou o pneu. Ah, tá vendo? Minha vida não vai para frente. Ah, é porque eu fui. Ai, machuquei o pé. Ai, tá vendo? Minha vida não vai para frente. Ai, porque caiu um cheque lá. Ai, meu querido, para. Assuma as suas responsabilidades. Furou o pneu do carro, agradece porque você tem carro. Ah, não, mas isso acontece comigo. Não, pergunta para o borracheiro quantas pessoas vão lá. Ah, mas quebrou meu carro. Revisou. Não, aconteceu. Revisei. Ah, aconteceu também, paciência, faz parte. Ora, talvez a promessa é trazer um carro novo para você. Um dia eu declarei isso para o Luiz Guilherme. Você lembra, Luiz Guilherme? Anos atrás, hein? Eu estava quebrando o carro dele e falei, ó, Deus vai te dar um carro novo. Deu, foi lá, comprou um carro. Deus vai dar carro para o senhor também, pastor. Deu para minha mãe, né, mãe? Depois vai contar o testemunho. Por quê? Porque é a promessa do Senhor. Mas você tem que parar de ser um vitimista da sua vida. De ficar falando, ah, não, Deus não me ama. Deus te ama e Ele já provou isso. E Ele não vai ficar provando. Porque parece que Ele tem que ficar tendo que provar o amor dele por você. Não é assim, meu querido. Isso é importante, mas você não é o centro do universo. O centro é Jesus. A sua vida é importante. Ele te ama, entregou o filho por você, sacrificou por você, está controlando todo o universo pela tua vida. Ele te ama. Não tem essa mente que embaça a tua visão, que te atrapalha a enxergar o amor de Deus. Não se torne refém da sua circunstância. Porque se você ficar reclamando, você vai atrair coisa. É um imã, a reclamação é um imã. A gente ouviu já isso. Se o louvor, a gratidão é uma adoração a Deus, a reclamação é uma adoração a Satanás. E toda vez que você reclama, você está adorando a Satanás. Esses dias aí, a gente está estudando Provérbios, fala da mulher que fica ali reclamando, é como aquela gota constante no telhado, aquilo vai, né? Sabe aquela goteira ali? É a mulher que fica reclamando, mas vou falar para você, o homem que fica reclamando é 2 goteiras. Esses dias eu estava reclamando bastante, e aquela falou, pelo amor de Deus, vai orar. O homem reclamando é muito feio. Se mulher, a Bíblia já condena, Deus falou assim, nem vou falar do homem. Porque não dá nem para aceitar o homem reclamando. É muito feio, mas às vezes a gente está reclamando, atraindo coisas negativas para nós. A gente tem que mudar essa mentalidade de falar, não, está acontecendo alguma coisa errada? Eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus tem planos de paz para mim, essa situação vai ser transformada. Começa a declarar. Meus queridos, eu já tive essa experiência. Já tive essa experiência de uma certa situação que eu passei. O diabo lançando mentiras. Eu falei, meu Deus, vai acontecer isso. Kelly, vai acontecer isso. Eu falei, calma, não vai acontecer. E aí eu tive uma chave, virei uma chave na minha mente. Eu falei, toda hora que esse medo, essa seta vir, eu vou abençoar quem pode me prejudicar. Comecei a fazer isso.
Então vinha a mentira de Satanás, falei, Senhor, eu quero abençoar fulano, quero abençoar a pessoa, quero declarar o teu poder sobre a vida dessas pessoas, eu declaro a tua paz, eu abençoo a vida deles. Tirava aquele peso. Passava 10, 15 minutos, 1 hora, vinha de novo aquela mentira. Senhor, eu abençoo todas as pessoas que podem me prejudicar, fazer mal para mim. Eu declaro o teu poder, a tua bênção, eu abençoo, Senhor. Passava. Sabe o que aconteceu? Isso se tornou tão frequente assim, que as coisas foram solucionadas, a verdade foi esclarecida, o Senhor interveio, a bênção do Senhor veio. Faça isso, meu querido. Faça a declaração. A gente vai chegar no céu, Deus vai falar assim, por que você não declarou? Por que você não declarou? Por que você não profetizou? Por que você ficou remoendo uma mentira, ao invés de declarar as verdades? Por que ficou falando mentira, acreditando nas mentiras de Satanás, ao invés de declarar a verdade? Declare a verdade. Para você declarar a verdade, você precisa devorar a palavra do Senhor. Leia a Bíblia e fala assim, eu declaro essa palavra. Leia Salmos, leia Provérbios, leia aí as cartas, mas declare a palavra do Senhor sobre todas as circunstâncias. Olha só o que diz aqui os textos que eu separei, Romanos 12, 2, um versículo muito conhecido, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo. Tem um livro aí que eu lancei, tá? Tem um lá fala, o padrão do mundo é muito pequeno, está lá no livro. Se você não leu ainda, lê o livro, né? E se não comprou, pode comprar. Mas eu falo lá, o padrão do mundo é muito pequeno, perto daquilo que Deus tem para nós. O padrão de Deus é muito alto para nós. Que você não se amolde ao padrão do mundo, porque ele é pequeno demais para você. Agora o padrão que Deus tem para você é enorme. Renove a sua mente, renove o seu coração, transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Não é a ruim, não é a indesejável, não é a desagradável, não é a imperfeita. É a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é amor de Deus pela tua vida. Filipenses 4:8, texto que a Kelly ama. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Para de aceitar essas setas do inimigo contra a tua mente, que está embaçando a tua visão. Traga a verdade de Deus para o teu coração. Amém? 1 João 3:1. Vejam como é grande o amor de Deus que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. E eu quero que você declare bem forte, se você entende o amor de Deus. Você vai falar assim comigo, eu sou filho de Deus. Eu vou contar 1, 2, 3, e você vai falar bem forte, declarando. E se eu não falar? Se eu não falar, você vai perder a oportunidade de ser bênção aí na tua vida, de declarar isso para o diabo ouvir e ficar com medo. Você vai falar tão alto isso que ele está com aquela flecha cheia de fogo para lançar contra você. Mas você vai falar tão alto que vai até apagar essa flecha aí contra a tua vida. Tá? Você vai falar, eu sou filho de Deus, porque é isso que o texto está falando. Olha, 1 João 3:1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. Então vamos lá? 1, 2, 3. Eu sou filho de Deus. Eu vi muitas flechas sendo apagadas aí contra a tua vida. Amém? Terceira mentira que o inimigo lança contra nós. Não sou merecedor das promessas de Deus. É a lente da culpa, meu querido. A culpa é outra grande destruidora das promessas do Senhor. Quando o diabo lança isso contra nós, essas mentiras, dizendo que nós não somos merecedores, que nós não merecemos, tentando trazer esse peso da culpa, a nossa mente, uma mente que se sente culpada, ela paralisa. E a verdade é que tem muitas pessoas vivendo paralisadas por conta da culpa, embaraçados os seus pés. Há um texto que fala, desembarace os seus pés, mas a verdade é que tem muita gente que acreditou nessa mentira e está com seus pés embaraçados e não consegue chegar até a promessa. Por quê? Por causa da culpa. Ah, mas eu fiz isso. Ah, mas eu fiz aquilo. Ah, mas não, e essa culpa está te consumindo. Olha o que diz Salmos, capítulo 38, versículo 4. Diz assim o texto, Davi aqui dizendo das culpas. As minhas culpas me afogam.
Muitas pessoas estão aí afogadas nas suas culpas. São como um fardo pesado e insuportável. Meu querido, se você está vivendo isso, eu quero tirar essa mentira de Satanás contra você, porque o sangue de Jesus já te justificou, já te perdoou. Ele já levou sobre si todo esse fardo, toda essa dor, toda essa culpa. Você precisa aceitar isso. E não viver com essa culpa te afogando, te tornando uma dor insuportável. Mas se você ficar dando ouvido para Satanás, você vai ficar com essa mente, com essa visão embaçada. E você vai ficar enxergando culpa, uma visão de culpa, uma visão aí de paralisia. O Senhor quer tirar esse fardo pesado. A culpa não vem de Deus. A culpa é uma acusação de Satanás contra você. Lucas, mas eu fiz algo terrível. Houve arrependimento genuíno? Então você é digno do perdão de Deus. Digno não, mas você tem acesso. Porque nem eu, nem você somos dignos de nada. Mas nós temos acesso ao perdão e pela graça do Senhor. A culpa não vem de Deus, mas o Espírito Santo nos convence do pecado para nos restaurar, enquanto o diabo nos acusa para nos destruir. Se você está com a sua mente sendo acusado, isso está te destruindo, eu quero declarar sobre a tua vida o sangue de Jesus que justifica você, que te perdoa, que te cura. Mas eu perdi muito, e de fato nós perdemos. De fato, meus queridos, nós perdemos muito com o pecado. Mas há uma oportunidade de restauração nessa noite. Há uma oportunidade do Senhor Jesus limpar a tua visão embaçada. Limpar isso que está te matando, te destruindo, trazendo esse peso insuportável. Mas é preciso arrependimento. Olha o que diz 1 João 1,9, um texto também muito conhecido. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Tem muita gente, escute o que eu estou falando, porque isso talvez é para você. Tem muita gente que prefere aceitar a mentira da culpa para poder continuar pecando. Porque para essa pessoa é cômodo falar assim, eu já errei mesmo, não vou mudar. Você acaba de aceitar uma condenação de uma culpa contra você, que Satanás lançou. E você não quer ter a força que o Espírito te dá para se arrepender dos seus pecados e viver realmente as promessas do Senhor. Você prefere ficar carregando a culpa, porque você até se acomodou, a culpa se tornou até sua muleta. Que você possa mudar seu pensamento nessa noite, meu querido. Porque a culpa vai te levar para a destruição. A culpa vai te condenar ao inferno. E a Bíblia é muito clara. Se confessarmos nossos pecados, isso é arrependimento genuíno. Abra mão dessa culpa. Abra mão de qualquer prática que você esteja fazendo. Mas eu perdi muito. Eu já fui líder de ministério, mas agora eu estou numa vida de pecado. Agora estou numa vida de fornicação, de sexo fora do casamento. Eu estou agora envolvido em corrupção. Agora eu estou envolvido. Você tem a chance de dar um basta nisso tudo. Confessar os seus pecados. Revelar aquilo que está obscuro, as mentiras, as traições, as corrupções do nosso coração, a inveja, tudo que está, as coisas más do nosso coração, se arrepender e ser curado para viver as promessas do Senhor. Não deixe a tua visão ficar turva. Não deixe a tua mente ficar enganada com essas setas do inimigo contra você. Abra o teu coração, abra a tua mente, para que você possa viver as promessas do Senhor, se libertando da culpa. Se Davi falou que a culpa é um peso e se afoga, é um fardo pesado, olha o que ele diz no Salmos 32, versículos de 1 a 5. Porque se ele fala ali, a culpa é como está me afogando, é um fardo insuportável. Olha o que ele diz, como é feliz. Olha que mudança, olha que transformação de cenário.
Se enquanto a culpa estava afogando ele, enquanto a culpa estava sendo um peso insuportável, e muitas vezes você está preferindo viver nessa culpa, você está preferindo viver nesse mar, sendo afogado, nesse fardo insuportável. Olha o que Davi fala: não, meu querido, não viva assim afogado, não viva com esse fardo, porque como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Ah, você poderia estar vibrando mais forte. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. É o que ele fala: a culpa me trouxe dor, tristeza, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri mais as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E o que o Senhor fez? Tu perdoaste a culpa do meu pecado. Ah, meu querido, quem é um pecador salvo, perdoado, não tem como ser infeliz, não tem como viver cabeça baixa, não tem como, porque ele sabe a sentença que foi rasgada contra ele sabe que foi liberto do laço do passarinheiro, ele sabe que ele foi protegido pela mão do Senhor, ele sabe que ele foi absolvido pelo sangue de Jesus, ele sabe que há ali sobre ele a libertação da culpa dos pecados, as suas transgressões foram perdoadas. Dá um glória a Deus se você de alguma maneira, e se está nesse sentido, se está sendo esse pecador restaurado. E por último, a mentira que Satanás lança sobre nós, a lente do fatalismo. Qual que é a lente do fatalismo? É vivendo só para o hoje, é aquele que vive só por agora. Isso é uma mentira que Satanás lança também. Viva só o hoje. Seus erros não têm consequência, as suas falhas não têm consequência, fique em paz. Aproveita a vida, carpe diem. Aproveita, é o que os jovens gostam aí. Não, vamos aproveitar agora, porque é agora. É a noite, é a oportunidade. É só uma vez no ano o baile do Avaí. Vamos no baile do Avaí, porque é a última oportunidade. Ah, não, vamos no baile do sei da onde, porque é o hoje, é o agora. É uma mentira que Satanás traz, porque isso tem consequências a curto, médio e longo prazo. E nós precisamos estar atentos a isso. Nossas ações, nossas atitudes vão reverberar. Nós não estamos aqui à toa, nós não somos aleatórios. Ainda que nós estamos aí a 8 bilhões de pessoas, cada um tem um propósito. O Senhor, Ele não fica aí brincando com o ser humano. Cada um tem um propósito específico. E cada um é para viver uma vida que vai reverberar pelas gerações. E muitas vezes você escolhe o fatalismo de viver só o hoje e o agora, sem medo das consequências, sem medo de que suas atitudes vão reverberar nas próximas gerações. Não, meu querido, não acredite nessa mentira que o que importa é só o aqui e o agora. Não, as suas atitudes hoje importam para o futuro, importa para as próximas gerações, importa para o seu filho, importa para a tua filha. O teu filho depende das suas atitudes de hoje. A tua filha, mas eu não tenho ainda, mas vai ter. Os teus netos dependem da sua fé. Os teus bisnetos vão falar de você. A tua geração atrás de outra vão falar das suas atitudes. A não ser que você prefira ser alguém de fato que aproveita o hoje, aproveita o agora e morre e acaba. A não ser que essa vida para você está boa. Para mim não está. Eu quero que meus filhos, a minha fé reverbere na vida deles, dos filhos deles. Por quê? Porque você é o bonzão? Não. Porque é um legado que está sendo deixado. Não de mim, pessoa, mas da minha fé, daquilo que eu carrego. Como eu recebi também da minha avó. Estou repassando. Recebi da minha avó, da minha mãe, agora em mim, nos meus filhos. Eu sou apaixonado pelas gerações. Se é um tema recorrente para mim, eu sempre vou ouvir eu falando. Por quê?
porque eu não acredito só no aqui e agora. Sim, Jesus vai voltar? Vai, e está vindo cada vez mais perto, já se levantou, já saiu do seu trono, está marchando para vir buscar, mas ainda nós estamos aqui, e enquanto nós estivermos aqui, nós temos que pensar nas gerações futuras, até que o céu beije a terra, até que tudo aconteça, vou continuar clamando, e a hora que minha voz se calar, eu quero que ela continue na voz da Manu, na voz do Dani, na voz dos meus netos, dos meus bisnetos. E você tem que desejar isso também. Ah, mas não, só estou pensando agora, só estou pensando no prazer de hoje, só estou pensando agora. Tá, então isso vai encerrar, meu querido. Não é isso que Deus planejou para você, isso é a mentira que Satanás colocou na tua mente, de viver o agora, de aproveitar o agora. Não, aprenda a renunciar, aprenda a dizer não para algumas coisas, e você vai ver isso crescendo, frutificando, florescendo, até chegar na promessa se cumprindo. Porque a gente quer a promessa se cumprindo a qualquer momento. Não, cumpre aí, promessa. Vai, promessa, vai, se cumpre. Não, mas e o processo? Sim, tem um processo, meu irmão. Tem um processo nesse tempo aí. E esse processo envolve renúncia, envolve abrir mão de algumas coisas, envolve pagar preços, envolve abrir mão de prazeres. Ah, eu tenho tanto prazer que eu queria viver, mas eu abro mão de todos eles, por aquilo que talvez eu nem veja, mas eu sei que vai reverberar. Talvez eu não veja. Eu sonho, eu quero ver, eu quero entrar com a minha filha no casamento dela. Alguns anos, claro. Mas eu quero entrar do lado dela. Quero dançar com ela no casamento, falar para o meu genro, espera agora. Você vai dançar a vida inteira. Eu quero dançar com a minha filha. Eu quero levar também o meu filho, ver ele carregando a donzela dele até o altar. Se Deus permitir até fazer o casamento, como o pastor Mário teve tantos prazeres de fazer casamento ali, eu quero também. Mais do que isso, eu quero ver eles reverberando a fé em Jesus, para os filhos, dos filhos e dos filhos. 1 Coríntios 15, 19. Se você pensa só no hoje, no agora, esse versículo é para você. Olha só, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes, miseráveis de todos os homens. Tem uma pessoa chamada Jonathan Edwards, e ele foi um grande homem de Deus. Ele foi o único homem entre 10 irmãs. Seu pai era pastor e sua mãe uma cristã devota. Filha de um reverendo bastante respeitado na época. Jonathan aprendeu muito com seus pais e avô. Desde novo demonstrou grande fervor espiritual e dedicação a Deus. Começou a estudar latim aos 6 anos e na adolescência já tinha se tornado fluente no idioma, além do grego e hebraico. Preço que foi pago. Aos 10 anos escreveu um ensaio sobre a imoralidade da alma e ingressou na universidade aos 13. O Dani já escreveu uma pregação falando sobre o pecado, né? Agora que me veio na cabeça isso. Atuando como pastor e professor de teologia, Jonathan foi também um dos grandes pregadores dos Estados Unidos e desempenhou um papel fundamental no reavivamento do país. Serviu como reitor da Universidade de Nova Jersey e foi um pai muito dedicado. Ele e sua esposa Sarah tiveram 11 filhos. Por que eu estou falando da vida dele? Porque muitos acham que o aqui é agora, né? Mas deixa eu te falar algo da vida dele. Porque teve um pastor que fez um levantamento das gerações desse Jonathan Edwards. E ele fez, e me perdoa o inglês aí, os professores, mas ele fez aqui um levantamento geracional desse pastor, desse homem que teve aí seus 11 filhos. Por volta de 1910, esse presbiteriano Benjamin, ele pesquisou acerca da descendência de Edwards e documentou 1.394 pessoas. Mais ou menos 6 a 8 gerações. Então ele levantou 1.394 pessoas dessa geração. Desse Jonathan. Suas descobertas são impressionantes. Mais de 100 advogados,
100 missionários e pregadores, 80 funcionários públicos, 75 oficiais do Exército e da Marinha Americana, 65 professores de nível superior, 60 médicos, 30 juízes, 30 homens eleitos para cargos públicos, alguns ministros, outros membros do Congresso, 3 prefeitos, 3 governadores, 3 senadores, um controlador do Tesouro dos Estados Unidos e um vice-presidente. E 12 diretores de faculdade, sem contar os 60 escritores com 135 obras de mérito. Essa foi a geração, 6 a 8 gerações de Jonathan Edwards. Ele não viu grande parte dessas gerações, mas a fé dele, a promessa, aquilo que ele acreditou, de não viver só para o aqui e agora, mas de renunciar, de pagar o preço. 6 a 8 gerações sendo abençoadas. 1.300 e poucos pessoas sendo abençoadas. Mas contemporâneo ali, viveu na mesma época de Jonathan, houve um outro cara chamado Max Jukes. Esse Max Jukes é um nome fictício, mas também foi levantado as gerações desse, porque Max Jukes era um rival de Edwards. Era um cara que zombava, era um cara ali que confrontava Edwards. E ele era chamado então de Max Jukes, é o nome fictício que foi colocado aqui em respeito à família. Mas ele era um sujeito vulgar, avesso ao trabalho, que farreava até o dinheiro acabar. Era o aqui e agora. Era um homem descompromissado, defensor do sexo livre e da ausência de leis. O mesmo pesquisador que rastreou a família de Edwards fez um levantamento dos 540 descendentes de Jukes. Olha, já baixou. Se lá Jonathan tinha 1.300, aqui agora vai para 540. Ele revelou o legado sombrio deixado por Max. De seus filhos, netos, bisnetos, trinetos e tetranetos, 310 morreram na miséria. 200 terminaram a vida em asilos de caridade. 150 foram criminosos, 76 foram condenados à prisão por uma média de 13 anos, 7 foram assassinos, 60 eram ladrões e assaltantes, 18 viveram às custas de mulheres em bordéis, 100 foram beberrões, 2 ficaram loucos, apenas 20 aprenderam uma profissão. Mais da metade das mulheres foram prostitutas, das quais 67 morreram infectadas por sífilis e outras doenças venéreas. Qual que é a geração que você quer deixar? Vai depender das lentes, daquilo que você acredita hoje, daquilo que você está vivendo hoje. Não dá para deixar para amanhã, é hoje, é agora. Lucas, mas eu faço parte dessa geração trágica. Minhas famílias, meus pais, meus avós são esse segunda situação. Glória a Deus que você está aqui nessa noite, porque a partir de você tudo pode ser diferente, tudo pode mudar, tudo pode ser renovado, tudo pode ser transformado. Mas também você pode ser essa família de Jonathan Edwards e ter uma descendência abençoada, promessas que você não vai ver, porque talvez você vai aí partir com 80, 90, 100 anos, não sei o que Deus tem para você. Mas a promessa vai continuar se cumprindo. Vai continuar se cumprindo, meu querido. Vai se cumprir. Às vezes bate assim um receio no meu coração. Eu tenho tanta coisa para ensinar para o Manu, para o Dani, eu tenho tanta coisa para falar para eles, como o Dani tratar uma mulher, já tenho ensinado algumas coisas, como a Manu deve se portar nas adversidades do casamento, eu tenho tanta coisa para falar. Mas ainda que eu não consiga passar tudo o que eu quero passar para eles, há uma promessa na vida deles. E essa promessa não está reservada só para uma pessoa, é para você, é para mim. Você precisa tirar as vendas dos seus olhos. Se coloque de pé. Eu quero ministrar algo em você agora. Declarar para você que você precisa do escudo da fé. Jesus, quando foi curar, lá em Marcos 8, esse cego que eu citei, ele fez ali uma laminha, curou, passou nos olhos, depois limpou os olhos, falou, você está enxergando? E ele falou, não, ainda não estou enxergando por completo.
E aí então Jesus volta e faz ali de novo uma oração, faz de novo ali um movimento, e aí agora? Agora eu estou com a visão restaurada. Mas se você pegar o capítulo 8 de Marcos, que relata essa história, o contexto não é que Jesus queria apenas curar aquele cego. Jesus usou a cura desse cego para curar a cegueira espiritual dos seus discípulos. Porque se você pegar todo o contexto do capítulo 8, você vai ver que os discípulos não estavam enxergando aquilo que Jesus estava querendo ensinar. Jesus chega a um determinado momento do capítulo 8 e fala: vocês não estão enxergando? Mesmo vendo, vocês não estão enxergando aqui? Mesmo eu falando, vocês não estão escutando? Vocês não conseguem entender? As pessoas estão pedindo milagres, as pessoas estão pedindo sinais, as pessoas estão querendo pão material, porque Jesus tinha acabado de multiplicar o pão ali para uma multidão. E eles ainda estavam vivendo, os fariseus ali, você vai encontrar no capítulo 8, falando, os fariseus pedindo um grande sinal, e Jesus fala: acabou de acontecer um grande sinal, vocês querem outro? Não, eu não vou fazer outro sinal. E ele pega os discípulos e vai e fala: cuidado com o pão, com o fermento dos fariseus, cuidado com esse fermento do orgulho, cuidado com isso que cega. Mas aí os discípulos falam: não, mas eu também não estou enxergando Jesus. O que Jesus está falando? Será que ele está falando de pão de novo? A gente não tem pão aqui no barco. Aí Jesus fala: não, vocês não estão entendendo. E aí ele encontra esse cego e mostra que a cura, muitas vezes a gente está com a visão embaçada, não consegue enxergar a verdade. Mas eu quero hoje profeticamente orar pelos seus olhos, para que os seus olhos possam se abrir, para que os seus olhos, sua cegueira espiritual, como a minha cegueira espiritual, possa ser curada, e a gente começa a olhar as verdades que o Senhor Jesus tem para nós, porque a maior promessa que Jesus tem para mim e para você é Ele mesmo. Durante um tempo foi lançada uma música, a gente não chegou a cantar aqui, mas foi lançada uma música que falava, muitos anos atrás, o cantor até deu uma desviada, mas falava assim: o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já chegou, se chama Jesus Cristo. E se Jesus Cristo não for suficiente para você, nada mais será. Você precisa se regozijar com Jesus Cristo. Ele tem que ser suficiente para a tua vida. Mas ele só vai ser suficiente para a tua vida se você limpar os teus olhos. Por isso, feche agora os teus olhos carnais. E eu quero orar para que seus olhos espirituais possam se abrir. Senhor, nós estamos diante de Ti. Muitas vezes com a nossa visão embaçada. Muitas vezes, Senhor Deus, recebendo flechas inflamadas do inimigo, que nos leva a acreditar em mentiras, e por muito tempo nós temos a acreditar em mentiras. Mentiras de que nós somos autossuficientes. Mentiras, Senhor Deus, de que o Senhor não nos ama. Mentiras, Senhor Deus, que nós estamos carregando da culpa, de pesos espirituais sobre nós. E mentira, Senhor Deus, de que tudo que nós temos é só o hoje, é só o agora, e não importa o que nós vamos fazer aqui, porque não terá consequências. São mentiras que Satanás fica lançando, e por isso há tantas pessoas vivendo aqui agora de uma maneira inconsequente, sem o temor ao Senhor. Por isso tem tantas pessoas quebrando a cara no seu orgulho, por se sentirem autossuficientes. Por isso há tantas pessoas, Senhor Deus, afundadas na culpa, na dor da culpa, da acusação, acreditando, Senhor Deus, que não há mais solução. Por isso que há muitas pessoas presas ao vitimismo, estão cegas porque não conseguem enxergar o Teu amor, não conseguem enxergar a vida maravilhosa que o Senhor tem, a vida de abundância, a vida do zoe que o Senhor tem para cada um de nós. Mas agora, como o Senhor fez com aquele cego e o curou, num processo, Senhor Deus, que o Senhor possa começar agora a curar os nossos olhos, curar a nossa visão. Ah, Senhor, abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos, Senhor Deus, começar a olhar para a promessa de Jesus Cristo, e que Jesus Cristo seja suficiente em nossa vida, que Jesus Cristo seja o nosso autor, o nosso consumador de todas as coisas, Senhor Deus, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus Cristo que nos perdoa, que nos lavou através do seu sangue, que quebrou a nossa culpa,
que nos ama de uma maneira incondicional, que nos mostra o caminho da humildade e que nos mostra uma visão. Senhor, dá uma visão agora espiritual para cada um de um futuro. Deixa cada um agora, Senhor Deus, ter um relance do futuro, de ver uma mesa cheia de filhos abençoados, ver uma mesa cheia de netos abençoados. Senhor, deixa cada um ter um relance de uma prosperidade que o Senhor tem, de uma família abençoada, de uma casa restaurada. Senhor, ainda que o inimigo feriu pessoas aqui na sua casa, com o seu casamento, traz agora, Senhor, tira a mentira dos olhos, tira a mentira do coração e traz a verdade absoluta do Senhor, que o Senhor faz novas todas as coisas, o Senhor transforma, restaura, o Senhor é poderoso para mudar histórias. Não há, Senhor Deus, um capítulo que o Senhor não possa transformar, reescrever através do teu poder. Não deixe ninguém sair daqui desacreditado, acreditando nas mentiras de Satanás, mas que cada um possa sair daqui, Senhor Deus, cheio do teu Espírito, cheio da verdade, cheio, Senhor Deus, da verdade que liberta, cheio de Jesus, que é a verdade. Levante suas mãos, meus queridos, bem alto, e declare isso agora. Então vou levantar